Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, amigos e amigas do Centro Espírita Casa da Paz. Aqui é Gustavo Silveira e é com muita honra, com muita alegria que nós estamos aqui hoje para refletir juntos acerca de uma passagem muito especial que nos foi pedida, sugerida pela querida Maria Emília, em nome de quem nós agradecemos a oportunidade, o convite de estar aqui pela primeira vez, poder
estar aí um pouquinho mais próximo, apesar da distância física. E é com muita alegria, com muita honra que a gente recebeu esse convite, porque é em torno de uma das passagens mais especiais para nós da vida de Paulo, o momento do encontro de Paulo com Jesus às portas de Damasco. Mas nós gostaríamos de iniciar com uma rápida prece. Quem se sentir à vontade, que nos acompanhe, olhar em conjunto é sempre melhor. Então vamos orar. Senhor Jesus, Mestre querido, nós aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos em torno do Teu Evangelho, da Tua Palavra, dos Teus exemplos, para que, irmanados no mesmo sentimento, na mesma posição de aprendizes, possamos colher desse jardim imenso que representa a Tua vida, as rosas da nossa aventura, do nosso aprimoramento. Nos permita, Jesus, alcançar degraus mais altos, a fim de que o nosso espírito cansado, atribulado e perdido possa encontrar refúgio, paz e consolação. Esteja conosco, Jesus. Envie os Teus emissários, os Teus mensageiros. Que esteja conosco nesse momento, nos permitindo uma maior compreensão, mas sobretudo uma maior interiorização daquilo que viemos aprender hoje. Esteja conosco, Jesus. Que assim seja. Bom, meus amigos, como nós estávamos dizendo, hoje a nossa querida Maria Emília nos pediu falássemos então acerca do tema Senhor, o que queres que eu faça? Nós temos essa pergunta narrada no livro Paulo e Estevão, a cena, né, narrada com a pergunta, com esse diálogo um tanto que mais detalhado ali por Emmanuel entre Paulo e o Cristo. E nós também temos essa cena narrada algumas vezes no livro de Atos dos Apóstolos, onde Paulo mesmo vai contar, e também temos a narração do próprio Lucas acerca do ocorrido no capítulo 9 de Atos. E alguns elementos dessa passagem nos chamam, nos provocam reflexões extremamente oportunas e importantes. Para isso, nós gostaríamos de sair, né, o nosso ponto de partida hoje será uma outra passagem no Evangelho de Lucas, ali por volta do capítulo 6. Quando a ação de Jesus começa a incomodar alguns fariseus, alguns escribas. E ali, se não me falha a memória, no versículo 11, capítulo 6, versículo 11 de Lucas, nós temos a seguinte fala: e eles debatiam entre si sobre o que fariam a Jesus. E é muito interessante a gente perceber a audácia, vamos dizer assim, a prepotência desses fariseus e desses escribas que pensaram em algum momento que eles poderiam fazer algo a Jesus.
que eles poderiam fazer algo a Jesus. Como se Jesus fosse um desavisado, como se Jesus fosse alguém que você comandasse, que os fariseus comandassem. Não, isso não é possível. Não há o que nós possamos fazer a Jesus, porque em verdade é Ele que faz conosco. E essa talvez seja a grande chave do nosso entendimento aqui hoje. É perceber que, na maior parte das vezes, nós somos inspirados na nossa decisão. Nós somos inspirados na nossa conduta. E aí os fariseus e os escribas acharam que eles poderiam fazer algo a Jesus. Tamanha a imaturidade espiritual, porque eles não tiveram a menor ideia de com quem eles estavam lidando. Eles estavam lidando simplesmente com o governador do planeta. E na sua pequenez eles se sentiram tão grandes que acharam que eles poderiam fazer alguma coisa ao Cristo. E aí fica pensando, mas eles mataram Jesus. Mataram nada. Mataram nada. Jesus prossegue. Jesus prossegue governando o planeta, Jesus prossegue conduzindo os nossos destinos, Jesus prossegue sendo o nosso modelo, Jesus continua Jesus. Não tem nada que os fariseus ou os escribas fizeram a ele que o afetaram de fato. Eles até podem ter pensado que conseguiram algo, mas Jesus continua na sua posição de governador espiritual do planeta. Essa prepotência, na verdade, ela denuncia uma coisa muito mais profunda. Uma coisa muito mais profunda. Nós lemos a questão 459 de O Livro dos Espíritos, a tão comentada questão 459, e ela nos dá duas perspectivas sobre as quais nós precisamos nos debruçar, nós precisamos nos atentar. É aquela questão que Kardec faz. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações? E aí os espíritos respondem assim: muito mais do que imagineis. De ordinário, ou seja, normalmente, comumente, frequentemente, são eles que vos dirigem. E olha como essa resposta é importante. Porque ela nos amplia a visão sobre o que, na verdade, ocorre quando a gente pensa e executa algo. Quando a gente pensa e executa algo. Ela nos dá a perspectiva de que frequentemente nós somos dirigidos pelos espíritos, mas nas entrelinhas, se nós nos atentarmos na construção da resposta, nós vamos ver que eles usaram a palavra geralmente, frequentemente, de ordinário, o que significa também que não é sempre. Não é sempre. Ou seja, nós somos sim muito influenciados e precisamos ter atenção nisso. Mas existe também a situação em que sou eu que tomo a decisão sozinho, sou eu que ajo sozinho, sou eu que penso sozinho, ou pelo menos primeiro. Sou eu que penso primeiro, sou eu que ajo primeiro, para depois uma influência vir. E por que isso é importante? Se nós formos no viés de que nós somos dirigidos pelos espíritos, nós precisamos perguntar assim: dirigidos por quem? Dirigidos por quem? Somos dirigidos, é um fato. Por quem? Esse é um ponto importante. Mas se nós formos para o lado de que nós é que dirigimos as nossas ações em alguns casos,
em alguns momentos, nós é que tomamos o primeiro ímpeto de falar, de agir, de pensar, nós vamos precisar de um aprofundamento aqui. Porque nesse sentido, indo nessa direção, parece que nós somos livres. É claro, fica evidente que quando tem um espírito dirigindo, me orientando para o mal ou para o bem, parece que aqui eu estou constrangido. Parece que a minha liberdade está tolhida. Só que, será verdade que eu sou livre quando eu tomo as minhas decisões? Quando não tem, ou seja, quando não tem a influência espiritual, será que eu estou sendo livre nesse momento? Então, quando a gente pondera esses dois lados, essas duas perspectivas, nós precisamos de uma mensagem do benfeitor Emmanuel, que vai mostrar para nós que, em essência, pode não existir diferença. Porque, no final das contas, nós estaremos sempre obedecendo. De forma que talvez nós precisamos reformular o nosso conceito de liberdade e, com certeza, nós precisamos ficar mais atentos ao que vai na nossa intimidade. Pode estar muito complicado, mas eu vou ler a mensagem do Emmanuel aqui e vai ficar um pouquinho mais claro. Capítulo 16 do livro Pão Nosso, intitulado A Quem Obedeces? Olha o título da mensagem. Parece que a gente está sempre obedecendo. A pergunta é, a quem? A quem? Aí você fala assim, mas não tem um momento que sou eu que estou tomando a decisão? Não, tem um momento que você está tomando a decisão sem a influência espiritual. Não quer dizer que não haja ali uma influência. Mas qual influência? É isso que Emmanuel vai nos ajudar a perceber aqui. Sempre há uma influência. Sempre há. Nós sempre estamos obedecendo a alguém ou alguma coisa. Essa é a primeira fala de Emmanuel na mensagem. Mas vamos lá. Ele vai comentar a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9, em que o apóstolo diz assim: E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então aqui Paulo está falando de Jesus, né? Ele veio ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aí Emmanuel começa a mensagem dizendo assim: toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Mas você fala assim, mas não é possível. Eu achei que quando eu não tinha influência espiritual, eu tomava minha decisão de forma livre. A quem eu estou obedecendo nesse momento? É isso que a gente precisa sentir aqui. E aí Emmanuel diz assim: ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Aqui o Emmanuel deu um norte para nós, no sentido de que quando não há influência espiritual, e mesmo quando há influência, mas sobretudo vai ficar mais claro quando a gente pensar nos casos que não há influência, muitas vezes eu estou obedecendo aos meus próprios vícios, aos meus próprios anseios. Não sou eu que estou controlando, porque o meu vício, ele me domina. E o vício aqui não somente nas drogas e tudo, mas o vício que eu tenho, por exemplo, como um hábito. Como um hábito.
Então tem uma roda de pessoas falando mal de uma pessoa que geralmente não está na roda. Essa pessoa que é o alvo da maledicência não está no momento. E aí tem uma pessoa que ela não freia o hábito de falar mal. E ela fala mal naturalmente. A quem obedeces? Porque nós estamos sempre obedecendo. Porém, o que Emmanuel está dizendo aqui, quando nós não podemos definir a nossa submissão por virtude construtiva, isso é, quando a gente não consegue obedecer a quem nós precisamos obedecer, é porque a gente está atendendo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Então eu estou obedecendo ao meu egoísmo, eu estou obedecendo ao meu orgulho, eu estou obedecendo à minha vaidade. Não sou eu que estou no controle, eu estou sendo controlado. Por mais livre que eu acho que eu seja. Então a pessoa fala assim, não, eu sou livre, eu que tomo as minhas decisões e os vícios dela controlam ela. Porque o dia que eu estiver em condição de controlar os meus vícios, controlar as minhas paixões, controlar os meus maus hábitos, eu vou escolher servir a Cristo. Naturalmente, eu vou escolher obedecer a Jesus Cristo. Então nós estaremos sempre obedecendo. Porque esses impulsos baixos da natureza, eles nascem em nós de forma involuntária. O viciado não pensa assim, vou sentir vontade de... Vamos pôr um vício assim de jogos, né? Eu vou sentir vontade de jogar. Você quer ver? 1, 2, 3 e estou sentindo. Não. A vontade vem nele de uma forma arrebatadora e ele simplesmente não consegue resistir. E assim é o vício do jogo, do cigarro, da bebida, das drogas ilícitas, também da maledicência, também da revolta. A pessoa é viciada em revoltar-se. Ela é viciada em ser rebelde. É o hábito. É o vício e o hábito, né? A pessoa está habituada a tomar aquela decisão, a seguir aquele caminho. E quando ela vê, ela é arrastada para aquele caminho. Nem sempre por escolha própria, mas quase sempre por um impulso baixo da natureza. Então o fato é que a gente está sempre obedecendo. Sempre obedecendo. E aí Emmanuel vai finalizar a mensagem dizendo assim, a quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Por isso que Emmanuel, em outra mensagem, vai dizer assim, do Palavra de Vida Eterna, ele vai dizer assim, se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Aprendamos a obedecer. Aí você fala assim, mas isso não faz o menor sentido, porque eu achei que liberdade era fazer o que eu quisesse, de forma irrestrita. Fala, sabe por que isso não é liberdade? Porque hoje você faz o que você quer, amanhã você está preso da consequência de ter feito o que você quis. Percebe? Que a sua liberdade, ela até pode ter existido nesse conceito em um momento, mas depois ela não existe em outro. É o que Emmanuel diz aqui. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. Essa liberdade, nesse conceito de fazer aquilo que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, com quem eu quero, é a liberdade que me conduz à prisão. E aí eu te pergunto, será que isso é liberdade? Hoje eu estou livre para fazer essa escolha, amanhã eu estou prisioneiro da consequência dessa escolha que eu fiz. Do que adiantou? Não parece liberdade isso. Parece caminho, atalho para a prisão.
Então não é liberdade. Esse conceito de liberdade permissiva, de que eu posso tudo, que eu quero tudo, isso é ponto de atenção. Porque existem forças maiores, as forças corretoras da vida, que hão de me ensinar a prudência, que hão de me ensinar a humildade, que hão de me conduzir. E aí então a pessoa hoje ela escolhe matar. Amanhã ela está prisioneira dessa escolha. Amanhã ela está presa. Ela foi livre. Ela pode ter sido livre por um momento. Mas essa liberdade que amanhã me deixa preso, não compensa. Então por que Emmanuel diz assim, se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer, porque até para obedecer é preciso saber. Por quê? Porque nós precisamos responder a pergunta, a quem obedeces? E se a gente consegue obedecer a Jesus, aí sim seremos livres. Aí teremos aprendido a obedecer e, portanto, estaremos livres. Sabe por quê? Porque com Jesus, você escolhe hoje, amanhã, depois de amanhã. É você que faz suas escolhas. Se você aprendeu a obedecer os ensinos do Cristo, é você que faz a escolha. Você não é constrangido a amar. Mas a partir do momento que você aceitou o convite do Evangelho, você escolhe amar. E escolhendo amar, você escolhe hoje, amanhã, daqui 3 meses, daqui 1 ano. É você que está escolhendo. Entende que isso é o verdadeiro conceito de liberdade? Aí sim. Aí sim. Então parece que o melhor caminho é perguntar a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Não porque eu estou sendo constrangido, mas é porque eu escolhi obedecer a Jesus, porque eu já entendi que do jeito de Jesus é muito melhor. É claro, porque se Jesus segue perfeitamente a lei de Deus e a lei de Deus é perfeita, significa que não tem jeito melhor de fazer as coisas do que Jesus faz. Porque se tivesse jeito melhor de fazer as coisas do que Jesus faz, então a lei que ele segue não é perfeita. Porque o que é a perfeição? A perfeição é aquilo que está pronto e acabado. É aquilo que não tem como melhorar mais. E a partir do momento que a lei é a perfeição, que a lei expressa a perfeição de Deus, então absolutamente não tem como fazer melhor do que aquilo que a lei propõe. E se não tem como fazer melhor do que a lei propõe, o melhor é seguir a lei. Em outras palavras, o melhor é perguntar, Jesus, o que queres que eu faça? Porque então nós estaremos sendo direcionados, dentro das possibilidades do amor. Porque o que é constrangimento? É se tivesse só um jeito de fazer. Aí você teria que ser constrangido a fazer daquele jeito, mas não tem só um jeito de fazer. Tem milhares de opções, todas ótimas. E aí você está livre para escolher entre elas. A partir do momento que você se submete a Jesus. Aí sim, nós entendemos a frase de Emmanuel. Ele diz assim, se o homem ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, o que é isso? É obedecer a Cristo. É você olhar para Jesus e falar assim, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Me orienta, me direciona. Porque o Senhor sabe o melhor. Porque o Senhor conhece o melhor. Porque o Senhor enxerga muito mais do que eu. E às vezes tem uma opção que ela é ótima. Durante 3 dias. No 4º dia ela é terrível. Jesus está enxergando muito mais. Então você vira para Jesus e fala, Jesus, e aí? Me orienta, me guia. Aí você fala assim, mas aí você vai ser marionete na mão do Cristo? Fala assim, você prefere ser marionete na mão dos seus vícios? Porque a questão é, você está obedecendo sempre. Não existe o não obedecer, porque aquele que pensa que não obedece é o que mais obedece a esses impulsos baixos da natureza.
Então você olha para Jesus e fala assim: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor está esperando de mim? Me inspira, mestre. Me direciona. Entende? Entende? Então parece que aqui a escolha de Paulo, porque você escolheu obedecer a Jesus. Aí está o seu livre-arbítrio. E a partir do momento que você escolhe obedecer a Jesus, Ele sempre te dará muitos caminhos para você seguir. E você poderá escolher entre eles. Mas todos concorrem para o bem comum. Todos estão sob a lei de amor. É a melhor forma de escolher. Porque é a única escolha que não te deixa preso depois. Então, parece que dialogar com Jesus é o melhor jeito. É o melhor jeito. Agora, o que nós percebemos é que Paulo, para fazer essa pergunta, talvez ele estivesse esperando, aqui abre um parênteses, aqui nós estamos dando uma opinião pessoal. Nos parece que Paulo estava esperando uma resposta pronta. Então ele se submete à vontade do Cristo, que é a melhor opção que ele poderia fazer naquele momento, mas nos parece que ele espera aqui um direcionamento pronto. Senhor, o que queres que eu faça? Porque Paulo demonstra nesse momento que está preocupado com o fazer. E Jesus nunca se preocupou com o fazer. Jesus sempre se preocupou com o sentir. Porque quem faz nem sempre sente. Mas quem sente sempre faz. Então Jesus chega para Simão Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Entende? Jesus não virou para Pedro e falou assim: Pedro, você pode, por favor, montar um colégio apostólico, a Casa do Caminho, para tratar as pessoas? Você pode, por favor, fazer isso? Pedro, tu me amas? Entende? Porque se Pedro ama Jesus, Pedro fará o que Pedro fez. Naturalmente. Sem constrangimento, sem obrigação. Pedro espontaneamente fará. Então a pergunta de Jesus não é se Pedro vai abrir a Casa do Caminho. A pergunta de Jesus é: Pedro, tu me amas? E naquele momento, Paulo vira para Jesus e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Só que Jesus não está preocupado com o seu fazer, ele está preocupado com o seu sentir. Porque a gente obedece, não é na ação, é no sentimento. Por isso que Emmanuel, no livro Palavra de Vida Eterna, na mensagem Na Palavra e na Ação, ele vai dizer assim: o coração inspira o cérebro dirige a existência. Olha a perspectiva. Olha a perspectiva. O coração inspira o cérebro. Não é o cérebro que inspira o coração. Ou pelo menos, não é no cérebro que começa o ciclo, porque aqui é um ciclo. O seu coração inspira o seu cérebro dirige a existência e isso tudo vai inspirar o seu coração de volta. Mas o início de tudo é no coração. Então, se você purificar o seu sentimento, fazer o bem é uma questão de tempo. Puramente uma questão de tempo. Agora, se você tomar conta apenas do pensamento para frente, ou seja, da ideia para frente, a ideia e a ação, talvez você vai passar 50 anos fazendo bem e não vai iluminar nem um pouquinho o seu espírito. Porque a fonte ainda está deturpada. A fonte ainda está contaminada. Então, a grande propósito da doutrina espírita é purificar corações. Porque corações purificados fazem a caridade. Naturalmente. Corações purificados agem no bem naturalmente. Você não precisa mandar, você não precisa obrigar, você não precisa constranger. Por isso que Jesus está preocupado com o sentir. Só que na pergunta, Senhor, o que queres que eu faça?
Paulo estava preocupado com o fazer. E o fazer todo mundo faz. A grande questão não é o fazer. Por isso que Jesus diz assim: entra na cidade e lá te será dito o que deves fazer. Entende? Vocês já imaginaram? Se Jesus responde para Paulo assim: o que eu quero que você faça, Paulo? Então, pega aí o caderno e anota. Você vai precisar viajar 16 mil quilômetros a pé, você vai fundar a igreja em tudo quanto é cidade que você for, em Atenas vai ser um fracasso, viu? Mas pode ir lá, você tem que ir, quero que você vá, para você frustrar um pouquinho. Bom, você vai ser um pouco assim, agredido, né? Assim, as pessoas vão te maltratar um pouco, você vai ser preso, você vai encontrar alguns desafios, porque não é todo mundo que vai acreditar em você. Você acha que Jesus ia falar isso para Paulo? De forma nenhuma. Porque tudo isso é consequência natural do sentir. Então, assim, o sofrer, sim. Jesus não mandou Paulo sofrer por ele. Jesus apenas mostrou a Paulo o quanto ele era amado. E isso fez tudo valer a pena na vida de Paulo. Tudo. Paulo teria ido até nas regiões mais terríveis por Cristo. Não porque estava constrangido. E aqui é a beleza da coisa. O amor não constrange, o amor convida. Só que o convite do amor é aquela coisa arrebatadora. Você fala assim, eu aceito. Porque é bom. Porque é belo. Porque é do Pai. Entende? Então tudo que Paulo passou, ele só passou porque antes de passar, ele alimentou o coração dele de amor. De amor. Por isso talvez tenha sido capaz de escrever ou de ditar, né? Aquele hino do amor, que é o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Então Jesus não mandou Paulo fazer, Jesus mandou Paulo amar. E quem ama, naturalmente cuida, quem ama, naturalmente se sacrifica, quem ama, naturalmente faz. A partir do momento que aprendeu a amar, então está tudo resolvido. Essa era a expectativa de Jesus. Para Ananias, Jesus falou. Para Ananias. Está lá em Atos, no capítulo 9, porque o Emmanuel não narra essa cena no Paulo Estevam, porque já está narrado no Atos. Né? E aí, Jesus chega para Ananias e fala, Ananias, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso que você vá na rua direita ali, encontra o Saulo. Né? O Saulo, você imagina a cara do Ananias, né? Eu faço ideia a cara que o Ananias fez. O Saulo, Senhor, porque ele é para mim um vaso escolhido e eu vou mostrar a ele o quanto ele tem que padecer pelo meu nome. Você acha que isso aqui é uma proposta cruel e masoquista? Não. Não. Essa é a proposta entre pessoas que já aprenderam a obedecer. Pessoas que já aprenderam que o amor é muito melhor do que qualquer ato de violência. E por vezes, a única coisa que o amor encontra é ingratidão, incompreensão e violência para consigo, né? Então essa pergunta de Paulo, ela demonstra que Paulo ansiava obedecer a Cristo. Senhor, o que queres que eu faça? Só que a resposta de Jesus será sempre a mesma. Eu não quero que você faça nada. Eu quero que você aprenda a sentir tudo. Então você aprende a amar, você aprende a respeitar, você aprende a desejar o bem. Todo o resto é consequência natural. Você acha que Alcione teve alguém constrangendo ela a fazer o que ela fez? Por que não? Aprende a amar. Aprende a amar.
E aí, nesse sentido, aquilo para o qual nós somos direcionados pelo Cristo, a gente faz. A gente executa. Entende? Entende a perspectiva? Jesus atua no coração para depois nos conduzir nos caminhos que Ele necessita que nós sejamos conduzidos. Então, antes de pôr Paulo abrindo igreja, Paulo difundindo o Evangelho, fazendo palestra, antes disso, Jesus recolheu Paulo. 3 anos com Áquila e Prisca, depois mais 3 anos e pouquinho em Tarso, no deserto ali, trabalhando como tecelão. Aí sim, aí ele teve condição de começar a missão. Mas isso demonstra como às vezes nós estamos afoitos sobre a nossa missão. E Jesus fala assim, olha, eu até quero que você faça muita coisa. Eu preciso que você faça muita coisa. Mas antes de tudo, eu preciso que você aprenda a amar. Preciso que você aprenda a amar. Se quiser me obedecer, tem que aprender a amar. Por quê? Por quê? Porque quem não ama, desiste. Quem não ama, desiste. Por que a mãe não desiste do filho? Porque ela não ama o filho. Qualquer outra pessoa desiste do filho dela, mas ela não desiste. Então, Jesus quer que a gente ame, a gente então tem que fazer o exercício do amor. Por isso nós somos convidados à caridade, à atividade no bem. É aprender a amar. Porque o amor é um sentimento muito sofisticado. É tão sofisticado que o amor não pede para o outro mudar. Olha que delicado isso. Você tem que amar o outro do jeito que ele é. Nossa, mas não tem jeito de ele melhorar um pouquinho assim para eu poder amar ele? O amor genuíno, ele ama e ponto final. Ele não ama porque o outro é bonito, ele não ama porque o outro é rico, ele não ama porque o outro faz tudo direitinho, ele não ama porque o outro respeita ele, ele ama, ponto final. Ou você acha que Deus ama a gente menos do que ele vai amar quando a gente for espírito puro? Ama hoje, né? Ele ama a gente hoje, ele ama menos do que ele vai amar quando a gente for espírito puro? De forma nenhuma. Porque o amor não pode depender do ser amado. O amor não pode depender do ser amado. O amor tem sempre que depender de quem ama. Ele parte de quem ama. E fim da história. Se o ser amado vai recolher esse amor ou não, não sei. É problema do ser amado. Então, nós somos convidados ao exercício do amor. Do amor. Então, essa é a grande resposta da pergunta de Paulo, né? Essa é a grande resposta. Por isso que Jesus não revela tudo direto. Por quê? Porque Paulo precisava ser maturado, assim como a gente. Então a gente vai perguntando, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? E ele vai respondendo, aprende a amar. Aprende a amar. E aí, o que acontece é que ele vai nos dando situações para a gente exercitar o amor. A gente vai exercitando o amor. Então ele põe uma pessoa difícil no nosso caminho. Ele nos conduz a um agrupamento complicado. Porque o amor, nós não vamos aprender a amar de brincadeirinha. Ah, eu amo quando está todo mundo bem. Não. Nosso amor vai ser robusto, forte, firme. Por quê? Porque nós vamos ter aprendido a amar o que há de pior. Então a gente vai ser conduzido para a pessoa mais difícil. Que a gente consegue, né? Que a gente consegue. A gente vai ser conduzido para a situação mais difícil que a gente consegue suportar. Porque Jesus não está brincando de evolução espiritual, né? Jesus está construindo Cristos. Então ele precisa que a coisa seja de verdade. E aí a gente vai aprendendo a obedecer a Jesus. Porque é o melhor. É o melhor. Se tivesse outro melhor, não era ele o Cristo.
a gente vai aprendendo a obedecer. Para encerrar essas nossas reflexões, eu gostaria de ler um poema de Maria Dolores. Acho que talvez um dos mais belos. Porque essa pergunta de Paulo, ela também tem um terceiro aspecto. Além da perspectiva, não só 3 aspectos, né? Ela tem uma gama de aspectos, mas aqui nós estamos destacando 3. Não apenas da posição humilde de quem já reconhece que obedecer a Jesus é melhor, sempre melhor. Não só também a perspectiva de que nós precisamos aprender a sentir, porque quem sente faz, mas também porque essa pergunta de Paulo, ela carrega em si uma profunda autoaceitação. Daquela cena, quando Jesus aparece para Paulo, Paulo poderia ter ficado se lamentando. Meu Deus, é o Senhor. O Senhor é mesmo o Messias. Como é que eu não vi antes? Meu Deus do céu, eu matei o Estevão. Jesus amado, entende? Era muito natural que Paulo fizesse isso. Agora, Senhor, o que queres que eu faça? Ele já está dizendo assim, olha, mestre, eu estou pronto. Pode mandar que eu faço. Estou à sua disposição. Eu consigo. Então é uma autoaceitação do ponto de vista de que é alguém que não está preso na culpa, não é alguém que está preso naquela depreciação de si mesmo. Naquele momento, Paulo demonstra: Jesus, até hoje eu não fiz nada direito, mas a partir de agora eu quero fazer. O Senhor me ajuda? Isso vem da profunda sensação, da profunda certeza de que ele era amado por Jesus. Que Jesus não precisava que ele fosse melhor para poder trabalhar no Evangelho. Jesus já estava chamando ele do jeito que ele era naquele momento. Isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa muito importante. Porque às vezes nós estamos pensando que Jesus está esperando a gente ficar perfeito para aí ele começar a usar a gente. Mas você não fica perfeito se Jesus não te usar. Se você não for um instrumento nas mãos do Cristo, você não se aperfeiçoa. Porque a enxada parada enferruja. Então é preciso que nós estejamos já hoje, não é amanhã, é hoje, nas mãos do Cristo, para que Ele possa ir conduzindo os nossos destinos e aperfeiçoando o nosso espírito, burilando a nossa intimidade, conduzindo-nos através dos caminhos que nos ensinam a amar, acolher, respeitar. Então nós encerramos a nossa fala de hoje com a leitura do poema, que verdadeiramente dispensa comentários. Então nós vamos ler assim de uma forma bem tranquila, para que todos possam acompanhar. Está no livro Recanto de Paz, capítulo Prece de Aceitação. É o título do poema. Prece de aceitação. E aí diz Maria Dolores: se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo estrada a estrada entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos,
onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela e manejando a frase terna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças para dizer que não te cansas de criar alegria. E seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa ao clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego. Venho a Ti como estou. Por isto mesmo rogo, não me deixes sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo que meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com teu imenso amor, o que queres que eu seja. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Que Jesus nos abençoe e fiquem com Deus.